Mortos-vivos e zumbis. É inquestionável o fascínio que a humanidade tem por esse elemento do submundo. Os zumbis são de fato um fenômeno universal, presente em praticamente todas as culturas do mundo. O desejo e o poder de se cruzar a linha tênue que separa a vida e a morte é um anseio aparentemente inerente ao homem, documentado desde as primeiras civilizações que já existiram. A palavra zumbi, frequentemente usada para falar sobre os mortos-vivos, parece ser um produto de uma mistura de diversos termos de idiomas e dialetos da África Ocidental. Nzumbi, palavra do idioma do Gabão, significa cadáver. Nzambi, termo derivado do idioma antigo do Reino do Congo, significa espírito morto. No Haiti e na Martinica, zumbi era sinônimo de fantasma ou espírito que assombravam as pessoas durante a noite. Além disso, acreditava-se que os feiticeiros poderiam invocar e controlar os mortos e trazer novamente cadáveres à vida. Contudo, essa pessoa teria aparência de decomposição, ou seja, de pessoa morta. Além disso, a pessoa trazida à vida não teria livre-arbítrio, não teria nome e estavam presos à morte e condenados a vagar sem propósito. Agora imagine que no seu consultório chega um paciente que se queixa de não sentir mais o coração bater e que não sente mais o sangue circular pelas veias. Ele diz que vê sua carne apodrecer ao longo dos dias, que sente o cheiro putrefeito, que é insuportável, e até sente os vermes devorando o seu corpo em decomposição. O suposto morto-vivo na sua frente pode até soar como um personagem de algum filme de terror. Contudo, sendo um personagem real, você vai poder diagnosticá-lo como um zumbi? Bom, deixando a brincadeira de lado e para entender melhor a síndrome do morto-vivo, vamos falar agora da síndrome de Cotard. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o João Fonseca, eu sou interno de Medicina da Universidade do Estado da Bahia e hoje eu vou apresentar o terceiro vídeo da coleção de vídeos de curiosidade médica com especial Halloween. Hoje vamos falar da síndrome do morto-vivo, vamos falar da síndrome de Cotard. Iniciando a discussão, é importante entender os outros nomes da síndrome de Cotard. No de Cotard, ou também chamado de delírio de Cotard, ela é também conhecida como a síndrome do cadáver andante ou síndrome do morto-vivo. É uma condição médica psiquiátrica importante e é um tipo de delírio nihilista, ou também delírio de negação. O portador acredita que está morto, seja isso figurativamente ou até literalmente, e que ele não existe. O paciente acredita que está em franco processo de putrefação. Seus órgãos internos não existem ou estão apodrecendo e ele inclusive sente o cheiro de podre. Ele pode referir que perdeu todo o sangue e que não tem mais órgãos internos. Inclusive, ele sente, ele vê, ele sabe que existem vermes, insetos comendo a sua carne podre. Bom, a doença ganha o nome do Jules Cotard, que foi um médico que viveu no século XIX, um neurologista francês, Ele foi o primeiro a descrever um caso nos anos de 1880 em Paris. A paciente que ele descreveu, a paciente Mademoiselle X, era uma paciente que negava a existência de Deus, do diabo e de suas partes. Não tinha cérebro, nem nervos, nem tórax, nem abdômen, nem intestinos, nem nada. Ela não passava de um cadáver em decomposição. Evoluiu com a crença de estar condenada à danação eterna. Acreditava que não tinha alma e que não poderia morrer naturalmente. Não tinha necessidade de comer nem de beber, pois já estava morta, não tinha mais fome. E nesse caso, a paciente evoluiu à morte e morreu com inanição, que é a desnutrição crônica grave persistente. A doença ela pode ser dividida em algumas fases. A primeira fase seria a germinação, que está associada à hipocondria e mal-estar inespecífico. Hipocondria é a crença que o indivíduo tem de ter uma doença grave. Ele não sabe o que é, mas tem a certeza de que ele tem uma doença grave. Ela evolui para o estado de floração, a fase de floração, que é a fase que surge o delírio de negação propriamente dito e a crença no estado cadavérico. E por fim, tem a fase de cronicidade, que é a evolução do delírio da depressão, se torna cada vez mais persistente e grave. Alguns sintomas psiquiátricos importantes da clínica: sentimento de desesperança, anedonia, autorreprovação, catástrofe e ruína, sentimento de solidão e insegurança, inclusive habitacional. Ele tem um delírio de doença contagiosa e de fim do mundo iminente. O paciente crê que ele não existe e esse vai ser o achado mais característico da síndrome, o achado do niilismo.
Ele não acredita que não possui partes do corpo, que perdeu todo o sangue, que perdeu os órgãos internos, que está em putrefação, que ele já está morto e não mais poderá morrer, que está condenado ao castigo eterno, que não tem família. Ele não procura nem cumpre o tratamento. Aqui nós temos um relato de um paciente retirado do G1, né, que na verdade é uma reportagem da BBC, que o paciente portador da síndrome de Cotard fala: terapeutas podiam até tentar falar comigo, mas eu dizia, por que tentar melhorar se eu já estou morto? O paciente sente que não tem necessidade de alimentar-se ou cuidar-se. Ele faz jejum voluntário porque ele não existe, não tem fome. E aí ele pode evoluir com desnutrição e morte. E aqui essa é aquela reportagem que nós comentamos. Ela conta a história do soldado britânico Warren McClinley, que começou a acreditar que estava morto, né? E ele fala: como posso comer se estou morto? As pessoas que vivem com síndrome de Cotard ou síndrome de cadáver ambulante. Isso é um fator importante, porque essa falta de alimentação, essa falta de fome e a inanição são importantes causas de morte nos pacientes da síndrome de Cotard, como relatado na literatura médica. Há também a presença de um paradoxo existencial. Até 70% dos pacientes eles vão negar a própria existência, eles não existem. E de 50% a 55% dos mesmos podem apresentar um delírio de mortalidade. Ora, eu não vou morrer porque eu já estou morto. Então ele acredita na existência da imortalidade por causa desse fator. Para diagnóstico, a gente tem que reconhecer os sintomas clínicos característicos e, em geral, uma doença associada. A síndrome é secundária na maioria das vezes, ou seja, a Cotard ela vai efervescer a partir de um acometimento neuropsiquiátrico de base, primário. Quais são os mais comuns? É a depressão, a esquizofrenia, demências, catatonia, epilepsia, doença de Parkinson e outras lesões neurológicas, como sífilis, nesse caso a neurosífilis, febre tifoide, esclerose múltipla, doenças cerebrovasculares, tumores, encefalites e traumas. Ela pode estar associada também a outros delírios e outras síndromes psiquiátricas, como o delírio de Capgras, que é o delírio do impostor, em que o indivíduo acredita fielmente que um ente querido, geralmente um cônjuge, ele foi substituído por um impostor idêntico. A folia D, que literalmente significa loucura a dois, ela também é conhecida como transtorno delirante induzido, em que o indivíduo doente, né, com acometimento mental, ele passa o delírio a outro vulnerável. A hidrofobia, a licantropia também são outros transtornos associados que podem evoluir com síndrome de Cotard. A síndrome de Ulisses, que é também chamada de transtorno do imigrante, que é a evolução do estresse agudo persistente que afeta aqueles indivíduos que imigram para algum outro país. A síndrome de Cotard ela pode estar associada a lesões ou disfunções cerebrais específicas, como por exemplo, disfunção da área fusiforme, que é uma área relacionada ao reconhecimento facial e por isso que ele não se reconhece como existente, né, que existe, e não reconhece sua face. Disfunções da amígdala, que é uma área associada a emoções e a relação com faces, com o ser. Lesões no lobo parietal e também atrofia cerebral, especialmente no lobo frontal mediano, aqui demarcado de amarelo. O tratamento ele deve ser dirigido à causa de base, se possível, né? E a farmacoterapia ela pode ser em monoterapia, ou seja, um agente farmacológico único, ou em politerapia, em combinações de agentes farmacológicos. E os três principais grupos de fármacos utilizados são os antidepressivos, os antipsicóticos e os estabilizadores de humor. A eletroconvulsoterapia é importante ser mencionada, a gente tem que tirar o ideário coletivo, né? Essa crença dos filmes como algo doloroso, algo dos hospícios de antigamente. Na verdade, isso aí é simplesmente preconceito e uma deturpação de uma técnica que tem benefícios e que pode ser utilizada, que não dói, que tem todo um protocolo de segurança para o paciente. Então, a eletroconvulsoterapia ela pode apresentar excelentes resultados para pacientes que são casos refratários a tratamento medicamentoso e outras terapias. Bom, pessoal, aqui estão as referências da síndrome de Cotard utilizadas para essa discussão. Muito obrigado por estarem acompanhando os vídeos que estou postando tanto no Instagram quanto no canal. Se não segue no canal, segue lá o canal. Se não segue no Instagram, corre lá no Instagram e me segue para a gente conseguir compartilhar mais informações. Mandem suas sugestões de temas, de curiosidades médicas, de coisas que queiram discutir. E a gente vai trazendo aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.